Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Lembrar que nessa aula nós vamos falar sobre propriedades periódicas, tá certo? E nós vamos utilizar como material de apoio, então, aqui, os slides do capítulo 7 do livro Química, a Ciência Central, nona edição. Né? Os autores são Brown e LeMay, aparece o nome aí David White, que é o responsável pela produção desse material, tá certo? O livro em português está na 13ª edição, né? A edição americana, a última vez que eu verifiquei, estava na 15ª edição, mas enfim, não importa, né? Os conteúdos básicos permanecem válidos. Mas antes de começar, eu coloquei essa figura aí, antes dos slides do livro do David White, só para lembrar que atualmente homologados pela IUPAC, né? Devidamente reconhecidos, digamos assim, nós temos 118 elementos, 118 elementos na tabela periódica, inclusive todos eles já com nome, né? Que algumas tabelas às vezes aparecem os elementos 116, 117, mas ainda com aquela denominação que começa com não sei o que, né? O N não sei o que, um nome que ainda não foi estabelecido, mas enfim, 118 elementos e todos eles inclusive já com nome devidamente definidos. Além disso, os grupos da tabela periódica, as colunas aí, né, que aparecem, a notação moderna é simplesmente numerar de 1 a 18 elementos do grupo 1, do grupo 2, do grupo 15, do grupo 18, do grupo 17, do grupo 8, assim por diante. Né? Aquelas numerações, era um sistema de notação, na verdade, um britânico e um americano. Né? Um A, um B, grupo 8, algarismo romano. Né? Você ainda vai encontrar, às vezes, em algumas tabelas, como anotação secundária, só porque as pessoas estão habituadas, mas, na verdade, já tem vários anos que aquele sistema de notação foi abandonado. Né? Os grupos são simplesmente numerados de 1 a 18, tá certo? 1 a 18, os grupos, e são 118 elementos na tabela periódica. Aí sim, então agora começamos os slides do livro do David White. Perdão, do Brown e LeMay, né? Enfim, slides aí David White. Só para lembrar, quer dizer, há um vídeo aqui no canal, tá certo? Introdução à Química Relativística. Né? Bom, para os elementos superpesados, mas não apenas para eles, né? Para elementos pesados como cádmio, mercúrio, né? Por exemplo, se você pegar ali o grupo 12 da tabela periódica, zinco, cádmio, mercúrio, né? As variações das propriedades periódicas ao longo da tabela não pode efetivamente ser compreendidas, as variações não podem ser efetivamente compreendidas, devidamente explicadas, sem levar em conta as contribuições relativísticas. Tá certo? Então, é preciso ter isso em mente. Né? Algumas explicações que aparecem em livros do ensino médio ou mesmo em livros universitários, livros de química geral, são explicações que ou estão parcialmente corretas ou às vezes estão incorretas mesmo, porque o verdadeiro motivo, a verdadeira explicação é a contribuição relativística. Tá certo? Mas como o nosso curso aqui é de química geral, vamos deixar essas considerações em princípio de fora. Bom, pegando aí os livros do Brown e LeMay, né, em 2002 eram conhecidos 115 elementos, né, mas já sabemos que são 118 atualmente, tá certo? Houve um boom ali, né, digamos, próximo da metade do século XVIII até metade do século XIX, mais ou menos, um boom ali de descobertas de elementos, né, que foi justamente um período em que a química moderna estava se estabelecendo, a eletroquímica, né, surgiria, enfim, um conjunto de fatores aí que propiciou a descoberta de novos elementos. Não vou ficar aqui lendo slides, tá certo? Quem quiser ler o texto, né, pode parar o vídeo aí, assistir com calma, ou ler com calma, né? Ler com calma o texto. Mas, enfim, importante destacar que, originalmente, Mendeleev agrupou os elementos em sua tabela periódica, e lembrar que a proposta, né, de agrupamento ali dos elementos, a de Mendeleev foi a mais bem sucedida, foi a que ficou, foi a que vingou, né? Mas existiram outras que eram até bem interessantes também. Quem quiser pode buscar um livro de História da Química, né, para conhecer um pouco mais. Mas, enfim, Mendeleev agrupou os elementos da tabela periódica em função, em ordem crescente das suas massas. Né? Tá certo? Atualmente nós sabemos que eles estão agrupados em ordem crescente do número atômico. Né? Tá certo? Do número atômico. E no slide, aí, no caso, está sendo chamada a atenção para o fato de a chamada carga nuclear efetiva, né? Tem um outro vídeo aí no canal falando de estrutura atômica, a gente menciona, né? O que seria a carga nuclear efetiva, tá certo? Fala em regras de Slater, etc. e tal. Tem um outro vídeo aí também com slides da FMG que vocês podem consultar. Mas, enfim, está só sendo chamada a atenção que a carga nuclear efetiva, muitas vezes, ela é mais adequada, né, para explicar a variação das propriedades periódicas ao longo da tabela,
do que simplesmente a carga nuclear. Mas, enfim, os elementos estão agrupados na tabela periódica em ordem crescente dos seus números atômicos, né? E há intervalos regulares, né? Um elemento, 2, 3, 4, 5, né? Enfim, há intervalos regulares. Quando você agrupa os elementos por ordem crescente dos seus números atômicos, você vai perceber que há intervalos regulares, daí falar-se em propriedades periódicas, né? Você vai encontrar elementos com propriedades físicas e químicas similares. E eles estão, inclusive, atualmente agrupados ali, né, na tabela periódica, nos mesmos grupos. Né? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até o grupo 18. Né? E toda essa digressão que houve aí no começo, esse relembramento, foi só para ilustrar o fato de que você coloca as propriedades, né, ditas periódicas como função simplesmente do número atômico, nem sempre a correlação é tão boa quando você usa a carga nuclear efetiva. Normalmente essa correlação melhora. Modernamente nós sabemos que os elementos que estão no mesmo grupo, né, numa mesma coluna ali na tabela periódica, os elementos do grupo 1, grupo 2, por exemplo, tipicamente, né, alcalinos, alcalenterosos, enfim, eles têm mesmas propriedades ou propriedades físicas e químicas semelhantes, né, muito semelhantes, por isso que estão no mesmo grupo. Por quê? Porque eles possuem mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, possuir mesmo número de elétrons na camada de valência termina sendo modernamente a explicação-chave, né? O ponto-chave para determinar por que os elementos que estão no mesmo grupo têm propriedades físicas e químicas semelhantes. E, de novo, aí, continuando, né, os slides do livro do Brown e LeMay, simplesmente se está fazendo aí, grosso modo, explicando o que é carga nuclear efetiva, né, o que é constante de blindagem, efeito de blindagem, e, por exemplo, aí no caso do átomo de neônio, né, mostrando que, embora você tenha 12 cargas positivas no núcleo, os elétrons externos não sentem, digamos assim, o efeito dessas 12 cargas positivas, porque os 10 elétrons internos, né, estão blindando os elétrons externos. Né? Enfim, esse aqui é o conceito básico de carga nuclear efetiva. Né? Bom, mas detalhe, quando a gente fala em propriedades periódicas, geralmente você está falando em raio atômico, raio iônico, densidade, ponto de fusão, primeira energia de ionização, propriedades desse gênero. Né? Mas no caso os slides aí nos chamam a atenção para o seguinte fato, no que diz respeito, né, ao tamanho, digamos assim, dos átomos, né, ao seu volume, ao seu diâmetro, ao seu raio, né, por conseguinte, o próprio modelo mecânico quântico, né, em que você tem orbitais, né, regiões de densidade, probabilidade de encontrar o elétron e tal, às vezes não permitem definir com muita clareza, né, onde é que termina, digamos assim, o átomo para eu poder dizer, olha, o raio atômico acaba aqui. Geralmente adotam-se convenções, né? Quando a probabilidade de encontrar um elétron cai abaixo de 10%, por exemplo, você diz que o átomo termina ali. Mas enfim. E o comprimento de ligação, era a figura anterior, né? Em moléculas diatômicas homonucleares, como H2, N2, F2, por exemplo, o comprimento de ligação termina sendo definido como a distância entre os dois núcleos e, por conseguinte, o raio aí do átomo termina sendo definido como metade da distância, né, entre esses dois núcleos. Tá certo? E aí os slides, no caso, estão trazendo mais algumas informações, etc. Mas, enfim, alguma digressão aí acerca da dificuldade que muitas vezes há em se determinar, né, os raios atômicos, né? Onde é que termina o raio do átomo. Na literatura você vai encontrar, inclusive, algumas tabelas, né, de raios atômicos com valores um pouco diferentes, porque usou os critérios diferentes para a definição. Bom, como uma consequência do ordenamento na tabela periódica, as propriedades dos elementos variam periodicamente. O tamanho atômico, esse tamanho você pode entender como raio, diâmetro, volume, enfim, varia consistentemente através da tabela periódica. Porque, no caso, né, o tamanho aí foi a primeira grandeza, a primeira propriedade que se buscou analisar. Né? Ao longo dos períodos da tabela periódica, os átomos tornam-se menores, né? Basicamente porque tanto a carga nuclear, né, enfim, Z, o número atômico, quanto a carga nuclear efetiva estão aumentando. Né? Enquanto isso, o número quântico principal, o número de níveis de energia preenchidos, também está aumentando, mas uma coisa compensa a outra, né? De forma tal que você tem, no mesmo período, né, normalmente um aumento aí, de qualquer forma, do raio. Perdão, numa diminuição do raio, né? E num grupo, descendo uma coluna da tabela periódica, aí sim, um aumento do raio. É isso, grosso modo, que está aí nessa figura, né? Você considera os grupos, né, as colunas, você descendo, né, digamos, né,
passando do elemento mais leve para o elemento mais pesado, no grupo, né, via de regra, salvo alguma flutuação, os raios estão aumentando. Né? Enquanto que os raios nos períodos, eles aumentam, né, da direita para a esquerda, ou diminuem, né, da esquerda para a direita, que normalmente é um sentido normal da gente considerar isso. Bom, tendências periódicas dos raios, né? À medida que o número atômico, o número quântico principal aumenta, né? Você desce ao longo do grupo, está falando do grupo no caso, a distância do elétron mais externo ao núcleo aumenta, consequentemente o raio atômico também aumenta. Ao longo de um período, o número de elétrons mais internos, mantém-se constante, entretanto a carga nuclear efetiva, a carga nuclear efetiva também, né, aumenta. Consequentemente, aumenta a atração entre o núcleo e os elétrons, e essa atração se traduz então numa diminuição do raio. Né? Tendência dos tamanhos dos íons, né? E aí vai aparecer uma figura depois que fica melhor até para a gente explicar e ilustrar, mas enfim, como os cátions, né, formados a partir da perda de elétrons, o raio do cátion, via de regra, claro, vai ser menor, né, do que o raio do átomo neutro que lhe deu origem. Da mesma forma, como um ânion é formado pela agregação de elétrons, o raio do ânion será maior do que o raio do átomo neutro que lhe deu origem. Né? Isso tanto porque você está eventualmente, se for o caso, aumentando o número de níveis de energia ocupado, quanto, né, você está também interferindo na carga nuclear efetiva. Mas enfim, essa figura ilustra bem. Né? Raio aí do elemento, por exemplo, lítio, do cátion, lítio mais, do elemento sódio, do sódio mais, e depois dos elementos neutros e dos ânions, flúor, fluoreto, cloro e cloreto. Né? É aquilo que a gente mencionou ainda há pouco. Né? O raio do cátion será menor do que o raio do átomo neutro que lhe deu origem. Da mesma forma, o raio do ânion será maior do que o raio do átomo neutro que lhe deu origem. Né? Porque num caso você está retirando elétrons, no outro você está acrescentando. Dependendo do átomo considerado, isso pode significar um aumento do número de níveis ou subníveis de energia preenchidos. Mas mesmo quando isso não é o caso, você está de toda sorte alterando aí a carga nuclear efetiva. Bom, tendência dos tamanhos, né, dos íons. Para íons de mesma carga, o tamanho do íon aumenta à medida que descemos um grupo na tabela periódica, o que é natural. Né? Você está aumentando o número de níveis e subníveis de energia preenchidos. Todos os membros de uma série isoeletrônica têm o mesmo número de elétrons. Aliás, essa é a definição. Né? Espécies isoeletrônicas têm o mesmo número de elétrons. Quando você ouvir essa palavra, né, isoeletrônica, significa dizer que você está lidando com espécies que têm o mesmo número de elétrons. Bom, quando a carga nuclear aumenta em uma série isoeletrônica, os íons tornam-se progressivamente menores. É o que aparece aí. Né? Aqueles íons ali são todos isoeletrônicos, mas enfim, carga nuclear maior significa dizer raio menor, numa série isoeletrônica. Bom, a primeira energia de ionização é a quantidade de energia necessária para mover um elétron de um átomo gasoso. Lembrar que energia de ionização está definida dessa forma, né? Não confundir com função trabalho lá do efeito fotoelétrico, certo? Segunda energia de ionização é a energia necessária para remover o segundo elétron e assim por diante, né? Bom, quanto maior a dificuldade de remover o elétron, maior a energia de ionização. Né? O autor aí colocou o contrário, na verdade, né? Confundiu o efeito com a causa. Mas enfim, quanto maior a dificuldade de remover o elétron, maior será a energia de ionização, que será medida ou calculada, se for o caso. E aí nós temos uns exemplos, né? Alguns exemplos de energia de ionização para alguns elementos. Né? Bom, a terceira energia de ionização será maior do que a segunda maior do que a primeira. Se houver aí, né, como no caso do argônio, por exemplo, aí nessa tabela aparece até a sétima energia de ionização. A sétima é maior do que a sexta maior do que a quinta e assim por diante. Né? Que os elétrons mais internos, eles experienciam, né, uma carga nuclear efetiva maior. Né? Então, quanto mais interno o elétron, quanto mais próximo do núcleo ele está, mais difícil é removê-lo, maior será a energia de ionização. De forma tal que, segunda energia de ionização, maior do que a primeira, maior do que a segunda, etc. Perdão, a terceira maior do que a segunda maior do que a primeira, enfim. Né? Bom, a energia de ionização diminui à medida que descemos em um grupo, tem a ver com aquela história, né, do aumento do raio, né? Isso significa que o elétron mais externo é mais facilmente removível, né? Enfim, e outras informações mais. Né?
Há aí duas exceções a considerar, né? A remoção do primeiro elétron P e a remoção do quarto elétron P, né? Porque tem aquela questão do subnível completamente preenchido, né? Nos casos, né? ou semi-preenchido, como seja, ou enfim, um elétron emparelhado, né? com outro elétron no orbital, em princípio é mais fácil de remover. Enfim, são essas as considerações, inclusive vão aparecer nos livros de Química Geral, né? Questões aí relativas a essa diferença. Bom, tendências periódicas ainda, né? Nas primeiras energias de ionização. Os elétrons S são mais eficazes na proteção que os elétrons P, isso porque os orbitais S são esféricos, né? A simetria de carga em torno do núcleo é mais homogênea, é mais simétrica, é mais esférica. Os orbitais P com aquela forma de halteres, lembrar que são três, né? Um ao longo do eixo X, outro ao longo do eixo Y e outro ao longo do eixo Z, perpendiculares entre si, né? A densidade de carga depende do ângulo, por isso os orbitais P são menos efetivos no que diz respeito a blindar os elétrons mais externos da carga do núcleo. Bom, quando um segundo elétron é colocado em um orbital P, aumenta a energia, papá. Enfim, leiam com calma depois, tá certo? Essa é uma figura que é muito repetida, né, nos livros, né? Primeira energia de ionização em função do número atômico, né? Primeira energia de ionização em função do número atômico. Ela vai progressivamente aumentando, né? Dentro de um mesmo período, né? Depois, quando você passa para o período seguinte, observa-se uma queda, ela vai aumentando ao longo do período por conta, né, da diminuição do raio. Quando você passa para o período seguinte, é uma queda de novo. Mas quando você considera elementos aí dentro de um mesmo grupo, como lítio, sódio, potássio e rubídio, né, as flutuações são menos intensas, menos significativas. Mas, como já disse, para os elementos mais pesados é preciso levar em conta as contribuições relativísticas, inclusive, né? Bom, e aí nós temos aumento da energia de ionização, né, ao longo aí de períodos e grupos, né? Geralmente, como nessa figura, pegam-se ali os chamados elementos representativos, né, do bloco S e P da tabela periódica, que são os elementos com comportamentos mais lineares, mais arrumadinhos, mais didáticos, né? Se prestam melhor, né, para explicações. Quando você bota elétrons D e F no meio, a coisa fica mais complicada. Mas, enfim, energia de ionização aí, né? No caso do grupo 18 da tabela periódica, os gases raros, né? Subindo o grupo, né, do radônio para o hélio, a energia de ionização está aumentando. Normalmente se faz correlações sempre com o raio e a carga nuclear efetiva. Tanto no ensino médio é basicamente o raio e a carga nuclear. Quando você chega em química geral, o raio e a carga nuclear efetiva. Mas, como já disse, não é possível realmente explicar certas variações das propriedades ao longo da tabela periódica sem levar em conta os efeitos, as contribuições relativísticas. Recomendo que vocês assistam aí o vídeo, né, de introdução à química relativista, tá certo? Bom, configuração eletrônica dos íons, né? No cátion, os elétrons são removidos, é claro. No ânion, os elétrons são acrescentados. No caso da formação de cátions em que elétrons estão sendo removidos, é claro que você vai remover primeiro os elétrons mais fracamente ligados, né? E no caso dos ânions, em que você está acrescentando elétrons, os elétrons vão ser acrescentados em orbitais vagos, evidentemente, e, num primeiro momento, naqueles orbitais de energia potencial mais baixa, aqueles que estão mais próximos do núcleo, né? Bom, afinidade eletrônica, no caso, aí a propriedade considerada é o oposto da energia de ionização, né? É a energia envolvida aí quando você acrescenta um elétron, se for a primeira, um segundo elétron, se for a segunda, né? Afinidade eletrônica. E a afinidade eletrônica tanto pode ser exotérmica, quanto pode ser endotérmica, né? Vai depender do elemento que você está considerando, onde é que esse elétron está entrando, se ele está sendo posicionado num orbital onde já há um elétron ou não, e por aí vai. Bom, e aí algumas considerações, né, sobre o exemplo anterior, não vou ficar aqui lendo, tá certo? Mas enfim, vocês podem parar aí e ler com calma o slide. Mas o fato é que, quando você diz propriedades periódicas, né, geralmente é coisa muito comum em livros do ensino médio, aquela coisa, uma setinha para lá, uma setinha para cá, aumenta assim ao longo do grupo, diminui assim ao longo do período. Aquilo são tendências, quer dizer que de um modo geral varia daquela forma, né? Não é nenhum tipo de lei da física, né? Não quer dizer que é sempre daquela forma, né? Há flutuações, né, em função das configurações eletrônicas, da simetria esférica de carga, da flutuação da carga nuclear efetiva e por aí vai. E aí alguns exemplos de afinidades eletrônicas, tá?
aparece ainda aquela notação antiga, né, para os grupos, né? É 1A, 2A, 3A, etc. Mas lembrar que atualmente os grupos estão simplesmente numerados de 1 a 18. Né? Então ali o grupo do sódio é o grupo 1, os alcalinos terrosos o grupo 2, os halogênios é o grupo 17, os gases raros o grupo 18 e assim por diante. Mas enfim, alguns exemplos aí. Né? E ficando com os halogênios, por exemplo, mas os halogênios são um caso meio à parte, porque o flúor é a espécie que é meio que a ovelha negra da família. Né? Ele tem sempre um comportamento que foge do padrão do cloro, bromo e iodo para a maioria das propriedades. Né? Mas, enfim, às vezes fica também uma coisa linear. E aí a tabela periódica, né, o autor tentou, né, fazer um apanhado aí, mostrar, dar uma geral da tabela, mas essa tabela, como vemos, né, está desatualizada, tem lacunas aí, tá certo? Já sabemos que está preenchido até o elemento 118, né? Os elementos, inclusive, todos já têm nome, né? E a maneira mais moderna aí de numerar os grupos é simplesmente de 1 a 18. 1 a 18. Essa numeração, inclusive, aparece aí, né? Mas aparecem aquelas notações antigas também, tá certo? Mas que já foi, né, abandonada. E simplesmente numerar de 1 a 18 é muito mais simples, né? Uma coisa muito mais fácil de memorizar, inclusive, né? Muito mais civilizada, né? Muito mais razoável. Mas, enfim, em termos de propriedades dos elementos, quer dizer, qualquer propriedade que você queira saber com relação a algum elemento está aí nos handbooks, né? Na literatura especializada. Você não precisa necessariamente usar as tendências periódicas para estimar as propriedades. Mas é bom termos ideia, né, de como é que as propriedades variam ao longo dos grupos e períodos da tabela periódica, mas até como uma forma de compreendermos a tabela periódica, compreendermos as propriedades físicas e químicas dos elementos. Né? E aí, no caso, ficando ainda dentro de propriedades periódicas, o autor vai falar um pouquinho aí sobre metais, né? Caráter metálico, etc. Né? Mas, enfim, o caráter metálico aumenta à medida que descemos em um grupo. Né? O caráter metálico diminui ao longo do período. Está chamando de caráter metálico aquelas características bem típicas dos metais. Né? Dos metais. Boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica, ductibilidade, maleabilidade, por aí vai. Né? Mas, enfim, quando os metais são oxidados, eles tendem a formar cátions característicos, né? Carga mais 1, mais 2, mais 3. Né? Isso é muito função dos elétrons da camada de valência, da maior ou menor facilidade de remover esses elétrons, ou seja, o valor da primeira, segunda, terceira energia de ionização. E isso tem a ver, por exemplo, com o fato de você ter um subnível P ou D, muitas vezes semi ou completamente preenchidos, pode facilitar ou dificultar a remoção de elétrons e, é claro, a variação da carga nuclear efetiva ao longo dos períodos e grupos da tabela periódica. Né? E aí são apresentados aí alguns elementos, aqueles mais comuns, digamos assim, que nós lidamos com grande frequência, muitas vezes, compostos desses elementos, né? no dia a dia do laboratório. E aí os seus estados de oxidação mais comuns, né? Ferro mais 2 e mais 3, cobalto mais 2, embora você tenha cobalto mais 3 também, né? Os elementos do grupo 12, zinco, cádmio e mercúrio, o estado de oxidação mais comum é mais 2, né? Porque tem 2 elétrons na camada de valência. Né? Zinco, por exemplo, é 3D10, 4S2, né? Cádmio é 4D10, 5S2, enfim. 2 elétrons na camada de valência. Só para lembrar, pessoal, que o que a gente falou no vídeo anterior, né? A partir do escândio, a sequência correta dos subnível e subnível de energia é 3D, 4S, não 4S, 3D. Tá certo? Atentar para isso na hora de escrever a configuração eletrônica dos cátions e entender de quais níveis e subníveis de energia os elétrons são removidos para formar os cátions. Né? Bom, e aí entra um pouco na química descritiva. Né? A maior parte dos óxidos metálicos são básicos. Né? Óxidos, por exemplo, ali dos elementos do grupo 1 da tabela periódica, quando dissolvidos em água, vão formar hidróxidos. Né? No caso dos não metais, os não metais apresentam um comportamento mais variado do que os metais. Né? Quando os não metais reagem com os metais, enfim, descrição aí dada no slide, tá certo? Bom, a maior parte dos óxidos não metálicos são ácidos. Né? Os óxidos dos elementos não metálicos, quando dissolvidos em água, formam ácidos, formam soluções ácidas, enfim. Né? E os metalóides, né? Lembrar que esse sufixo aí, oide, quer dizer similar a, né? Então metalóide é similar a metal, quer dizer, né? Tem aí, guarda aí alguma semelhança, né? Em termos de propriedade com os metais. Os metalóides têm propriedades intermediárias, né? Entre metais e não metais. Né? Um bom exemplo aí é o silício. Né? Tem brilho metálico,
mas é quebradiço, não é tão resistente mecanicamente quanto os metais, né? E em função de terem, né, certas características dos metais, embora sem selos, né, são muito úteis para uma série de aplicações, como ali no caso do silício, semicondutores e por aí vai. Bom, grupo 1A, lembrar que na verdade é grupo 1, né, na notação moderna, né, essa coisa de 1A já foi abandonada, mas enfim, grupo 1, metais alcalinos. Aí o autor entra um pouco em química descritiva, tá, pessoal? É claro que vale a pena ler, vale a pena estudar, né? Faz bem memorizar algumas propriedades, etc., né? Mas também não tem sentido encarar isso como um tipo de decoreba, né? Quer dizer, na verdade, familiarizar-se, né, com as propriedades dos elementos, as suas características, seu aspecto físico, as suas propriedades, a sua reatividade. Isso é algo que vai acontecer no dia a dia do laboratório. Ou, se for o caso, pela leitura continuada também, né? Mas, enfim, tomemos como informações aqui, mas sem necessariamente a preocupação de sair decorando isso, né? Bom, os metais alcalinos produzem diferentes óxidos ao reagirem com o oxigênio, né? No caso do sódio, por exemplo, você pode formar o óxido ou o peróxido, né? No caso do potássio, você pode formar um superóxido. Enfim, os metais alcalinos emitem cores características quando colocados em uma chama, etc. O chamado teste de chama, né, pessoal? E nós sabemos que essas cores características estão associadas ao quê? A transições eletrônicas, né? Que quando cai na faixa do visível, e se você estiver lidando com átomo de hidrogênio que é mais simples, inclusive dá para estimar, né, ou dá para calcular, melhor dizendo, os comprimentos de onda e frequência com base lá na equação de Heidelberg, né? Enfim, para a série de Balmer. A gente mencionou isso nos vídeos aí no vídeo referente ao capítulo 6 dessa mesma coleção, tá bom? Mas aí, por exemplo, ficando aí com alguns exemplos, né, de chama de metais alcalinos, tá certo? A chama amarela aí do meio é sódio, tá certo? A avermelhada aí é lítio, né? O potássio ele tem uma chama que às vezes chamam de lavanda, né? Um violetazinho puxando para azul, enfim, qualquer coisa assim, tá certo? Mas enfim, o teste de chama inclusive pode nos permitir diferenciar aí, né, metais alcalinos. E aí mais algumas informações, né? Ponto de fusão, densidade, raio atômico, de novo pegando sempre como exemplos elementos dos grupos 1, 2, né? 15, 16, 17, 18, enfim, elementos representativos, né, dos blocos S e P, que são mais bem comportadinhos, né? Bom, ficando aí com os elementos do grupo 1, nós vemos o quê? O ponto de fusão está diminuindo, né, à medida que descemos aí ao longo do grupo. Se o ponto de fusão diminui, já podemos inferir o quê? As forças atrativas interatômicas também estão diminuindo, né? A densidade, contrariamente, ela está aumentando ao longo do grupo. Densidade é massa sobre volume. Isso significa dizer que num mesmo volume, né, eu consigo ter mais átomos de um elemento do que de outro, mas é preciso levar em conta também a massa molar do elemento, ok? Atentemos para isso. Bom, mas enfim, elementos aí do grupo 2, né? Ponto de fusão diminuindo à medida que você desce ao longo do grupo. Densidade aumentando, mas aí tem essa questão, né? Quantos átomos eu consigo botar na mesma unidade de volume, mas aí tem também levar em conta a massa molar, né, do elemento. À medida que você desce no grupo, a massa molar está aumentando bastante, tá, pessoal? Tem que atentar para isso aí, certo? Bom, o raio está aumentando, né? Mais nível de energia ocupado, etc. e tal, né? E a primeira energia de ionização está diminuindo, e dá até para você correlacionar esse aumento do raio com a diminuição da energia de ionização. Ou a diminuição da energia de ionização, por exemplo, correlacionar com a carga nuclear efetiva, né? E aí entra-se de novo num pouco aí de química descritiva, né? Elementos do grupo 2, né? Não seria 2A, mas grupo 2, chamados alcalino-terrosos, né? São mais duros e densos do que os metais alcalinos, né? Quem já esteve no laboratório trabalhando com sódio, por exemplo, sabe que você pode, né, cortar, né, sódio, né, como se fosse ali né, uma barra de um material polimérico e tal, quer dizer, é molinho, né? Já os elementos do grupo 2 são mais duros, né? Sugere aí, claro, forças interatômicas mais intensas ou maiores, né? Por conta de possuírem 2 elétrons na camada de valência, o estado de oxidação mais característico é justamente mais 2. Bom, o hidrogênio é um elemento singular. Você vê que em algumas tabelas periódicas, né, os autores colocam o hidrogênio ali no grupo 1, já que ele tem um elétron na camada de valência, ou então ele fica separado na parte de cima da tabela, porque embora possua um elétron na camada de valência, ele não se comporta exatamente, não se comporta, né,
enfim, para a maior parte das propriedades, pelo menos, e reações, etc. e tal, como se for um metal alcalino. Por isso que muitas vezes ele aparece, né, na parte de cima, assim, da tabela periódica, separado, né, dos outros elementos. Bom, é um elemento singular, né, em condições ordinárias existe como uma espécie de atômica homonuclear, né, H2, né, enfim, e algumas propriedades mais. Grupo 16, né, o grupo do oxigênio, né, ponto de fusão, né, aumenta, ponto de fusão aumenta à medida que você desce aí o grupo, né, enfim, forças intermoleculares maiores, mais intensas, enfim, interatômicas, perdão, mas enfim, oxigênio no caso é uma espécie, né, molecular, enfim. A densidade aumenta, né? Já comentamos um pouco sobre isso, o raio aumenta, né? O maior número de níveis e subníveis de energia ocupados, a energia de inundação está diminuindo, você pode no primeiro momento correlacionar com o aumento do raio, ou se for o caso com a flutuação, ou se for o caso da carga nuclear efetiva. Né? E algumas informações mais. Né? Bom, ao descermos o grupo, né? O caráter metálico aumenta, né? Enfim, O2 é uma espécie gasosa, telúrio é um metalóide, polônio, por sua vez, é um metal. Né? Enfim, o estado de agregação, inclusive, está mudando, né, de gás para sólido. E há duas formas importantes, né, duas formas alotrópicas, oxigênio e ozônio. Né? Oxigênio e ozônio. Lembrar que enquanto o oxigênio é apolar, o ozônio é polar. Né? Polar. O ozônio é muito utilizado como bactericida, né? Inclusive antigamente você tinha alguns aparelhos aí, né, para uso doméstico, ozonizador de água, etc. Mas enfim, não vamos entrar muito nessa questão das aplicações. E mais informações, mais química descritiva aí, tá, pessoal, do grupo, dos elementos do grupo do oxigênio. Como disse, o ideal mesmo é você se familiarizar com as propriedades dos elementos, manipulando, né, os elementos em si, seus compostos, né, no laboratório. É claro que uma leitura continuada, né, também ajuda bastante, mas eu proponho isso. Né? Você lê um livro, lê outro, lê uma informação, lê informação de novo no outro livro, lê a informação de novo no mesmo livro, e ao menos nessa convivência livresca, né? Supondo que você não consiga ter uma convivência prática no laboratório, ao menos a partir dessa convivência livresca, você vai aos poucos se familiarizando com as propriedades dos elementos e dos seus compostos, tá certo? Vale a pena ler, vale a pena estudar, mas não é para ficar forçando a barra, né? Memorizar as coisas aí na base da violência intelectual, não é por aí. Mas enfim. Os elementos do grupo 7A, do grupo 17, né, tá certo? Atualmente grupo 17, os halogênios, né? Como disse o flúor, via de regra, com a boa parte das propriedades, né, ele é meio que a ovelha negra da família, ele foge, né, por conta dele ter ali um raio apreciavelmente menor, etc. Enfim, a carga nuclear efetiva dele também dá uma variada em relação aos outros, enfim. Muitas vezes ele tem um comportamento anômalo. Né? Ou ele não segue a tendência do grupo, ou ele segue, mas a flutuação que ele apresenta é muito maior. Né? Você veja, por exemplo, quando você sai de flúor para cloro, o ponto de fusão sai de menos 220 para menos 102, né, graus Celsius, a flutuação de mais de 100 graus. Já de cloro para bromo, de bromo para iodo, as flutuações são bem menores. Né? Então o flúor realmente ele tem essa característica. Né? Quando você tenta traçar propriedades para os elementos do grupo 17 em função do atômico ou mesmo em função da carga nuclear efetiva, o flúor sempre dá um salto, ele sai fora da reta. Né? E aí algumas informações mais, né, química descritiva sobre os elementos do grupo 17. Certo? São informações importantes, vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena sempre memorizar alguma coisa, evidentemente, mas como disse, né, não é o caso aqui de se ficar decorando, né, informações, que quando você decora as coisas, depois você esquece, depois você confunde e por aí vai. Mas enfim, a química dos halogênios é dominada pelo ganho de um elétron, né? Perfeita? Por isso que o estado de oxidação mais comum dos elementos do grupo 17 é justamente menos 1. Isso tem a ver com a configuração eletrônica. Né? Quando você olhar a configuração eletrônica do elemento neutro, vai ficar claro para você porque é relativamente fácil para ele ganhar mais um elétron, mas ao mesmo tempo já não é tão favorável assim ganhar um segundo elétron. Né? E daí você não tem, ao menos em condições usuais ou ordinárias, na maioria dos compostos, ânions, menos 2, né, no caso dos halogênios. Né? E uma coisa curiosa, quando você desce ali ao longo do grupo, né, flúor é um gás, cloro é um gás, bromo é líquido, estamos falando, é claro, de condições padrão, né, 25 graus Celsius na atmosfera, iodo é um sólido, embora um sólido, né, bastante, enfim,
volátil, enfim, sublima com facilidade, né? Inclusive vapores de ouro são utilizados para revelar placas cromatográficas e por aí vai. Mas você vê claramente essa variação, né, das forças de agregação intermoleculares à medida que você desce o grupo. São todas espécies diatômicas ou moleculares, né? F2, Cl2, Br2 e 2. Mas enfim, propriedades dos elementos do grupo 18, né? 8A não, já é número do grupo 18, né? Gases chamados gases raros, né? Ponto de ebulição aumenta, né? À medida que você desce ali ao longo do grupo, então forças atrativas intermoleculares vão aumentando, isso em função basicamente do aumento do raio, né? Que aumenta a área superficial, aumenta as forças atrativas, né? Forças de dispersão de Londres, de polo induzido, coisa do gênero, né? Mas enfim, por isso aumenta então os pontos de ebulição. E algumas informações mais aí, né? Lembrar que os gases raros, né? Enfim, eles formam compostos sim, né? Desde 1962, Neil Bartlett, pesquisador americano, se não me engano, agora me faz memória americana ou britânica, mas enfim, sintetizou, preparou, né, por vez primeira, aí, compostos de gases raros, né? Inclusive atualmente, né, já se sabe que o elemento mais eletronegativo da tabela periódica não é o flúor, né? Não é o flúor, tá certo? Na verdade é um gás nobre aí. Pessoal, obrigado e voltaremos a falar mais sobre propriedades periódicas em outro vídeo. Até a próxima. A gente vai, como disse, preparar aí um outro videozinho com alguns slides, com algumas informações mais modernosas, digamos assim, né? Referentes a propriedades periódicas que não estão aqui no slide do livro do Brown. Perdão, o livro do Brown e LeMay, né? Enfim, slides aqui do David White. Muito obrigado e, enfim, se o vídeo lhe foi útil de alguma forma, se inscreva no canal, deixe o seu like, etc., porque são os parâmetros que o YouTube utiliza, né, para dar relevância ao canal e ao nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.